A história do brasileiro que conseguiu viver 5 anos no hotel de luxo em Nova York, nos Estados Unidos, sem pagar quase nada por isso. Ele chegou a travar uma batalha na justiça para se tornar o dono do hotel. Só agora ele foi despejado e pode ser preso. Mas como esse brasileiro conseguiu se manter tanto tempo hospedado no hotel, pagando só uma diária? Ilha de Manhattan, cidade de Nova York. Um dos lugares mais caros do mundo para viver e se hospedar. Nesta região, a diária de um hotel de luxo pode custar milhares de dólares. Foi aqui que o brasileiro Marcos Aurélio Barreto, de 49 anos, que também usa o nome de Mickey Barreto, escolheu para se hospedar em junho de 2018. Assim que deu entrada num quarto no 25º andar aqui desse hotel de luxo, o brasileiro pagou $200,57 por uma noite. Mas 5 anos se passaram e ele não pagou nem um centavo a mais. Mas como ele conseguiu morar aqui por tanto tempo? $200 correspondem atualmente a quase R$1.000. Se tivesse pago por esses 5 anos de hospedagem, a conta do Marcos teria sido em torno de $366 mil, ou seja, algo em torno de R$1.830.000. Isso sem contar juros e correção monetária. Mas afinal, quem é esse brasileiro? Encontramos Marcos no confortável apartamento onde ele vive com o companheiro, também em Manhattan. Os dois passaram a morar aqui depois que o brasileiro foi despejado do hotel há 9 meses. Fiquei muito surpreendido que eles conseguiram me remover de lá. Só estou esperando uma decisão para que eu possa voltar. Marcos chegou aos Estados Unidos em 1997, aos 21 anos de idade, para estudar artes, ciências e administração e finanças. Antes de vir, eu fui aceito em uma faculdade aqui. Ele conta que se casou e teve 2 filhos, hoje já adultos. Em 2018, se separou e veio para Nova York, onde morou com amigos. Um deles era o Matthew. Os dois decidiram morar juntos e passaram a procurar hotéis na cidade. Nós escolhemos o mais barato daquele dia. Mesmo assim, era um hotel de luxo. Foi Matthew que comentou com ele sobre uma antiga lei americana que daria direito ao hóspede de fazer um contrato de aluguel de um quarto por 6 meses, desde que o imóvel tivesse sido construído antes de 1969. Eu sabia que existia uma lei de estabilização de condomínio. E eu procurei aquela noite de 18 de junho de 2018, eu procurei na internet, olha, esse hotel aqui foi construído antes de 1969. Marcos diz que procurou a prefeitura e foi orientado a fazer uma carta com o pedido de aluguel. Ele entregou então para o gerente do hotel. Horas mais tarde, eles me ligaram e disseram, você tem que sair. Ele conta que foram expulsos. E eles trouxeram então meus pertences tudo em bolsas de lixo e me deixaram na rua com um monte de bolsas de lixo em Nova York. Marcos processou o hotel por despejo ilegal. Depois de vários recursos, a justiça americana decidiu que ele tinha direito de voltar a ser hóspede fixo. A juíza disse que não, que eu não tinha que pagar nada, e foi assim que eu fiquei lá por 5 anos. Matthew diz que não era bem tratado lá. Nunca foi um lugar muito confortável para estar. Marcos gostava do hotel e descobriu que poderia pedir na justiça o direito de posse do quarto. Conseguiu. Eu me sentia que eu tinha conquistado judicialmente o lugar. Em maio de 2019, quase um ano depois de ter entrado no hotel, Marcos conseguiu registrar em seu nome não apenas o quarto onde morava, mas o hotel inteiro. Este advogado, especialista na legislação do estado de Nova York, explica que a lei de estabilização de aluguéis que o Marcos usou ainda está em vigor e pode ser usada para regular os preços de aluguéis em prédios construídos antes de 1969. Mas, segundo o advogado, não é só isso que conta. There were several factors
Existem vários fatores que fazem essas coisas acontecerem desse jeito. Não foi apenas por causa da lei. O advogado diz que o fato de Marcos ter sido expulso do quarto e o hotel não ter comparecido às audiências acabou favorecendo o brasileiro. Pergunto se ele já viu algum caso parecido. Não vi. Em julho do ano passado, a justiça anulou o documento que dava posse do hotel para o Marcos. E o hotel conseguiu uma ordem de despejo. O brasileiro chegou a ser preso por 2 dias em fevereiro deste ano, mas foi libertado. 9 meses depois, voltamos com o Marcos até o hotel. Ele pretendia pegar os pertences que tinham ficado lá. O Marcos não conseguiu reaver as coisas com o gerente. E ele disse que eu tenho que ligar, fazer uma ligação e planejar para pegar os meus pertences. Hoje, Marcos é réu não apenas em uma ação civil, mas também criminal. Ao todo, responde por 24 acusações, 14 por fraude. Uma delas por usar o documento de posse do imóvel, mesmo depois que a justiça anulou a escritura. A justiça determinou que Marcos não pode sair do estado de Nova York até o julgamento do caso. Ele deve comparecer em uma audiência aqui na corte no dia 1º de maio, onde defesa e acusação vão apresentar suas provas. A pena para o brasileiro é de até 4 anos de prisão. Ele também pode ter que pagar cerca de $170 mil ao hotel, o equivalente a R$850 mil. Mas Marcos Barreto está decidido a continuar na luta. A decisão final nem foi feita ainda. Para mim, era o meu lugar, o prédio inteiro. Eu ainda não perdi os direitos de estar lá.